Olá pessoal, se você está vendo esse vídeo é porque provavelmente está com alguma consulta médica marcada e vai precisar de um laudo médico para levar para a sua perícia no INSS. Bom, nesse momento costumam surgir dúvidas, do que deve constar, qual médico eu devo procurar, qual exame eu devo levar, o que é que deve constar nesse laudo, para que eu possa convencer o perito do INSS que de fato eu estou incapacitado, que eu preciso da aprovação, que eu mereço, preencho os requisitos para aprovação daquele benefício por incapacidade. Seja um auxílio por incapacidade temporária, seja aposentadoria por incapacidade permanente. Bom, primeiro ponto é saber qual médico você deve procurar. O médico que você deve procurar é aquele que lhe acompanha, desde o início da sua doença, da sua incapacidade. Eu sei que nem sempre isso é possível, mas o ideal é que o médico que vai dar o laudo para fins da perícia médica do INSS seja o médico que lhe acompanha já há um certo tempo, porque ele é que vai ter o maior conhecimento sobre a sua situação. O perito do INSS, ele não te conhece, então ele vai formar o convencimento dele, obviamente, pelo exame, pela situação que ele vai encontrar no dia da perícia, mas especialmente pelos laudos, pelos exames que você vai levar nesse dia. Bom, mas no laudo médico, o que é que precisa ter? Então, primeiro ponto, a gente já sabe que o ideal é a gente procurar um médico que nos acompanha desde o início daquela doença. Segundo, é importante que o médico, após lhe identificar, indicando inclusive a sua idade, é importante deixar claro qual é a idade. Até porque tem doenças que vão ter impactos diferentes para pessoas que têm menos idade, para pessoas que têm mais idade. Então é importante já deixar bem destacado lá no laudo quantos anos você tem. Então, feito aí a sua identificação, é importante que o médico indique que aquele laudo ele está sendo emitido para fins da perícia médica do INSS. Em seguida, que ele indique há quanto tempo você faz tratamento, há quanto tempo ele te acompanha nesse tratamento médico, porque isso vai mostrar que de fato ele tem o domínio, ele tem total conhecimento da doença, da incapacidade, de tudo que essa doença repercute na sua vida. Então vai indicar lá desde quando você faz tratamento. Indicar qual é a doença de forma detalhada e quais são as consequências que essa doença traz para a sua saúde, para as suas atividades do dia a dia, para as suas atividades profissionais, ou seja, quais são as limitações que essa doença ela traz. Ela te limita, por exemplo, de pegar peso, limita movimentos de membros superiores ou membros inferiores, ela te impede de se expor a situações estressantes. Então, dependendo do tipo de doença, ele vai dizer quais são as consequências, quais são os desdobramentos dessa doença no seu dia a dia, especialmente para as suas atividades profissionais. Importante também indicar qual foi o tratamento que já foi realizado. Se já, por exemplo, se for o caso, se já foi feita cirurgia, ou se tem somente acompanhamento clínico, acompanhamento com medicamentos, quais foram os medicamentos que foram utilizados, indicar quais são os resultados que vêm sendo obtidos a partir desses tratamentos implementados. Se conseguiu avançar, se progrediu, se melhorou, se não melhorou, se tem uma perspectiva de melhora, se você está esperando, por exemplo, para fazer uma cirurgia, enfim, descrever tudo isso. Descrever também, com base em que ele fez aquele diagnóstico. Existem doenças que você pode, atestar com base em exames de imagem, ultrassom, tomografia, ressonância, ou exames de sangue. Agora também existem outras doenças que não tem como a gente identificar por um exame, por exemplo, uma depressão, síndrome do pânico, mas é importante, se for o caso, ele indicar com base em quais exames ele constatou aquela doença. E feitas todas essas indicações, é importante que ele finalize indicando na data atual quais são as limitações dessa doença,
como é o seu estado hoje, o que é que essa doença te impede de fazer hoje. E, de forma taxativa, indicar se existe ou não incapacidade. Se existe incapacidade, se essa incapacidade ela é temporária ou se é permanente. Se for temporária, indicar de forma clara quanto tempo ele estima que vai ser preciso você ficar afastado das suas atividades para poder se recuperar. Com todos esses elementos, né? Obviamente, além do laudo médico, você vai levar toda a sua documentação, né? Todos os seus exames, os receituários dos medicamentos que você toma. Eu até recomendo levar as caixas dos remédios que você atualmente está tomando. Então aí você vai, sim, para a sua perícia médica, munido de toda a documentação, de toda a informação necessária para que você possa obter bons resultados. É importante que nessa perícia você leve a documentação que se relaciona de fato àquela doença que está lhe trazendo a incapacidade. Não precisa levar outros documentos de doenças que não têm nenhuma correlação. Isso pode até atrapalhar na hora da perícia, na hora da análise dos documentos. E outra dica muito importante é organizar os documentos por ano. Então, se você já vem fazendo esse tratamento há vários anos, então deixa tudo organizado ano a ano. Assim você vai facilitar a vida do perito. E a dica mais importante, na hora da perícia, jamais tente simular alguma situação, porque certamente, de posse dos laudos, dos exames e sabendo, né, as medicações que você toma, os efeitos dessa medicação, certamente o perito ele pode identificar que você está simulando e aí sim você vai atrapalhar todo o seu processo de concessão do benefício. Depois vai aguardar o resultado da perícia médica e para você saber, né, do resultado, você pode acessar o meu INSS, consultar lá os seus pedidos, solicitar o laudo médico e de posse do resultado você vai poder decidir o que fazer. Se o benefício foi concedido, maravilha. Se o benefício foi negado, você pode entrar com recurso administrativo ou procurar um advogado e ingressar com ação na Justiça Federal, caso você entenda que de fato você preenche todos os requisitos para receber o benefício. Lembrando que a incapacidade não é o único requisito para ter acesso ao benefício por incapacidade. Também é preciso, né, que sejam observados outros requisitos que eu já gravei em outro vídeo aqui no canal e eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá? Espero ter ajudado vocês, que tenham sucesso aí nos pedidos e a gente se vê no próximo vídeo.